onde a gente vai falar da arquitetura de aplicação e processo de desenvolvimento, né? A gente sabe que quando não só nuvem quanto no ambiente on-premise, quase tudo que a gente faz aí para o cliente final tem relação à parte de aplicações, né? Desenvolvimento de aplicações e infraestrutura para suportar essas aplicações. Então nós vamos falar um pouco aí desses modelos de arquitetura de aplicação e qual que é o processo de desenvolvimento disso, tá ok? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a arquitetura ela é multi-tenancy ou multi-inquilino. O que acontece? Nós temos hoje, a gente chama de tenant, né, um ambiente que a gente acessa da nuvem. Tenant é uma área que você tem acesso na nuvem e dali você pode ir implantando todos os seus serviços que tem disponíveis para você. Então, multi-tenancy seria vários clientes, tá? Utilizando um mesmo ambiente, mas separados logicamente. Tá? A gente chama ou de multi-tenancy em inglês ou multi-inquilino. Tá? Então, as arquiteturas de software atuais hoje elas estão obsoletas em certo ponto, porque elas hoje não estão prontas para ter aquela parte de flexibilidade e elasticidade que a gente está falando aqui no decorrer de a trilha, né? Toda a trilha. Então hoje tem uma necessidade aí de ter arquiteturas mais flexíveis. Algumas empresas já estão modelando aí suas aplicações para isso, para quem está indo para a nuvem. Tem várias empresas hoje indo para a nuvem, tá? O mercado está cada dia maior, mais crescente. Então as arquiteturas de aplicações estão sendo atualizadas ou alteradas ou até reescritas mesmo para poder ter essa possibilidade aí de arquiteturas flexíveis, tá? De você ter a possibilidade de alterar de uma forma mais rápida. Tá? Então, os múltiplos inquilinos, que a gente chama de multi-inquilinos, são empresas, tá? Empresas clientes. Não imagina o inquilino ou tenant como uma pessoa em si. Quando a gente fala que é um cliente, é a empresa. Tá? A gente pode ter vários usuários acessando esse mesmo tenant, essa mesma área do cliente na nuvem. Tá? Então, eu tenho compartilhamento de recursos físicos. Ele é exemplo, a gente dá um exemplo como se fossem os RPs, essas ferramentas de gerência, né? Que tem parte de módulo de RH, um módulo de departamento pessoal, financeiro. Então você tem uma espécie de separação, como se fossem RPs isolados logicamente, para cada tenant, né? Para cada inquilino, para cada empresa cliente dentro da nuvem. Tá? Então isso aplica-se tanto à nuvem pública ou nuvem privada. Na nuvem privada a gente costuma falar que isso é para grandes corporações. Tá? Então empresas grandes que a gente já falou em alguns exemplos, em alguns módulos para trás, que foi até o exemplo do Itaú que eu dei, que ele usa a nuvem privada separada por multi-tenancies, né? Vários tenants. Cada área tem sua área de acesso separada logicamente, tá? Não fisicamente. E dali cada um tem seu acesso aos seus serviços sem a outra área conseguir acessar. A mesma coisa acontece com a nuvem pública. Eu tenho instância única e vários inquilinos, que são os tenants, acessando. Então eu posso ter 20 empresas acessando a mesma área idêntica, só que separadas com seu acesso via usuário, aquela parte de segurança que a gente falou, e ali tem seu dashboard de serviço. Tá? Por trás da arquitetura multi-tenancy, você tem algumas separações. Então aqui eu coloquei o quadro com a sua estrutura interna de nuvem ou seu ambiente on-premise, a sua nuvem privada e a sua nuvem pública. Por baixo você tem o provedor, né, que é a sua área de tecnologia com os seus servidores. Então a gente tem a possibilidade aí de ter toda a sua infraestrutura por baixo. Isso não muda. Temos a internet, tá, que vai prover os serviços para os nossos consumidores ou empresas clientes ou o que a gente chama de tenant. Tá? Só que a diferença da nuvem pública é que você tem uma única infraestrutura pela internet
com diversos serviços e dashboards de serviços para diversos tenants, diversos consumidores, empresas clientes. Então ele é um pouco diferente do modelo de estrutura de uma nuvem privada, que ela tem cada servidor, vamos assim dizer, de aplicação provendo um serviço para um consumidor, tá? Ou até a sua infraestrutura interna, tá ok? A gente sabe que para quem trabalha na área de infraestrutura, ou até mesmo desenvolvimento, a gente tem a possibilidade de ter essa estrutura aqui parecida com essa da nuvem pública, né? A gente pode ter uma estrutura única, conectada na verdade via internet, provendo o serviço. Só que a gente não tem normalmente só a camada de hardware, né? Tem a de aplicação também. Já na pública é puramente isso, tá? Então você tem essa modalidade na privada, que pode ser parecida com a da pública, entendeu? Só que na pública é só desse formato. Eu tenho uma estrutura toda por trás, única, provendo serviço para vários consumidores. Então a nuvem pública ela trabalha dessa forma, tá? Então no caso a nuvem pública ela tem o poder de forçar a aplicação de políticas, segmentação, isolamento, governança, os níveis de serviço por perfil de usuário, né? Internamente a gente muitas vezes não consegue fazer isso tudo para cada perfil de usuário. Nem tudo a gente consegue, mas com a nuvem pública, com a vinda da nuvem pública, a gente já consegue fazer essa aplicação de políticas aí para o perfil de usuário, tá? Então a arquitetura hoje de multitenancy, ela sugere que o provedor de nuvem tenha uma maior abordagem de design e arquitetura pelos provedores, né, que possa permitir aí hoje a economia de escala. Então tem uma economia com a escala de serviços, com a quantidade de serviços que eu tenho hoje, disponibilidade do ambiente, uma maior disponibilidade desse ambiente, tá? Então tem essa possibilidade de estar com o ambiente praticamente 100% disponível a todo tempo aí. Segurança, uma maior segurança. Não que você tendo o seu ambiente de nuvem privada ou seu ambiente on-premise, você não tenha segurança. Mas você passa essa responsabilidade em partes, como a gente já falou, para o provedor, né? E a uma parte fica com você, para você tomar frente disso. O isolamento, então a gente fala de isolamento lógico, que estava falando agora. Cada cliente ele tem seu acesso sem ter o risco dele ter acesso ao de um outro cliente do provedor de serviço de nuvem, ou esse cara mesmo também não ter acesso ao seu ambiente, à sua área de serviços, né? E eficiência operacional, você aumenta a eficiência e a velocidade aí em prover os serviços para o seu cliente final, né? Então eu tenho a possibilidade de aproveitar o compartilhamento aí da infraestrutura, dos dados, dos serviços através de diferentes clientes, tá? Então eu utilizo essa abordagem de economia de escala, disponibilidade, segurança, isolamento e eficiência operacional, que eu consigo aproveitar o compartilhamento da infra, dos dados e serviços através desses clientes aí, desses tenants, tá? Então eu coloquei aqui em vermelho para fixar para vocês que os inquilinos, os tenants, não são usuários individuais, são clientes seus. Então dentro desse cliente você tem diversos usuários que podem ter acesso de acordo com a sua necessidade, acessando esses tenants, esses ambientes da nuvem, né, de serviços de nuvem. Então nós temos aí a classificação dos modelos de multi-inquilino, multi-tenancy. Eu falo muito os dois tópicos, as duas formas de falar, multi-tenancy, multi-inquilino, porque vocês vão ver muito em conteúdo, material de nuvem ou até mesmo ambiente técnico. Quem é da área técnica, fala-se muito de tenant, multi-tenant, né? Acaba não traduzindo isso. Na tradução aí são os inquilinos ou multi-inquilinos, então entenda isso como cliente. Multi-clientes ou clientes, tá? Então eu tenho o modelo de tenant isolado, né, inquilino isolado, onde o stack, que é a pilha de tecnologia para cada tenant, o stack a gente chama a pilha de tecnologia no sentido de ter a sua infraestrutura de banco de dados, de aplicação, de front-end, que a gente chama, que são as aplicações sendo providas na nuvem, né, que o usuário já tem acesso,
Então tem essa pilha de tecnologia aí de inquilino, para cada inquilino separado, a infraestrutura é separada para cada um. Não há compartilhamento de recursos, né? Então a gente não compartilha o mesmo recurso para cada inquilino, igual a gente tinha falado da nuvem pública. Então isso é cada infraestrutura é para um tipo de cliente, tá? Ele é similar ao que a gente chama de hosting, que é a hospedagem. Então eu tenho o meu servidor que ele está hospedado num data center e ele está provendo um serviço para um cliente X meu. Eu não tenho como utilizar aquilo ali para prover o serviço para um cliente Y, tá ok? Então tem uma infraestrutura para cada cliente meu. E o cliente não vai ver a diferença do multi-inquilino. Para ele, é como se ele tivesse num ambiente de nuvem privada ali, acessando, tendo liberação desse mesmo acesso que ele tem para outros clientes. Ele não vê a diferença disso. Então, para o cliente, isso é transparente, tá? E a gente tem muito isso na oferta de software como serviço, né? Só que você tem uma dificuldade em agilidade e elasticidade. Como você tem uma infraestrutura própria para cada cliente, é mais difícil você prover agilidade e elasticidade caso você precise de expandir o seu ambiente. Aí entra aquelas questões que a gente já falou no passado relacionados à compra de equipamento, a aprovisionamento, né? Então demanda um tempo maior aí. A gente tem a dificuldade. Então, inquilino isolado para a nuvem pública não é utilizado, para a nuvem privada pode ser utilizado, porque você pode ter essas infraestruturas separadas, mas você tem essa dificuldade na agilidade, na elasticidade aí para suas aplicações. E ele não é um modelo verdadeiro de computação em nuvem. Então, se você pegar esse inquilino isolado e entender, ele não é um modelo de computação em nuvem verdadeiro, né? Não é o que a nuvem fala e demonstra para a gente aí que está aprendendo e entendendo melhor a parte de computação em nuvem, tá? A segunda classificação é de multi-tenancy via hardware compartilhado, então já muda um pouco. A gente tinha um inquilino isolado, tenant isolado, onde tem uma infraestrutura de hardware para cada cliente. Aqui você tem a possibilidade de ter uma infraestrutura de hardware compartilhada, utilizando o que? A virtualização. Então eu tenho essa pilha de tecnologia para cada inquilino do mesmo jeito, né? Mas o hardware é alocado dinamicamente a partir de pool de recursos. Aí eu já muda um pouco. Eu posso ter a minha infraestrutura de hardware, meus servidores, com as histórias de armazenamento, e em cima dele eu tenho aquela camada de virtualização. Para quem viu as aulas anteriores, a gente falou de virtualização aí com o Cristiano Gamaliel. E a partir dali eu consigo prover esse serviço para diversos clientes meus. Então a infraestrutura, o hardware passou a ser único e eu tenho a parte de servidores virtualizados para cada cliente. A gente tem esse mecanismo aí de virtualização, né? E da mesma forma o cliente não vai ver a diferença para o multi-inquilino, multi-tenancy para o tenancy único, né, isolado. Então você não tem essa diferenciação para o cliente final. Com isso, a gente ganha maior elasticidade, agilidade e elasticidade. Então, eu tenho a possibilidade de ter o meu hardware provisionado para determinados clientes. Se eu precisar de aumentar isso, eu consigo manter aquela estrutura enquanto eu faço essas cotações de hardware novo e incluo naquele modelo que eu já tinha falado de cluster, né, anteriormente, expandindo o meu poder de hardware aí do meu ambiente para demais clientes ou para os mesmos clientes que eu tenho hoje. Então ainda continua sendo, vai passar a ser transparente para o cliente final, tá? E eu tenho facilidade de migração para o modelo em nuvem sem necessidade de redesenho da aplicação. Então eu tenho a possibilidade de migrar isso de uma forma mais fácil. A gente fala que com o advento aí da virtualização e agora com a parte de container, né, a gente tem uma maior facilidade quando eu quero migrar para o modelo de nuvem, né? É muito mais simples, eu não preciso mexer no parte do hardware em si. Eu mexo logicamente nas máquinas virtuais e transfiro isso para a nuvem, ok? E ele ainda é limitado devido à liberação de recursos ser a máquina virtual onde se encontra a aplicação. Então, eu tenho que alterar os meus recursos locais, né? Então, se eu quero fazer a expansão de memória de um servidor, né? Ou então de disco de um servidor,
pode ser que eu tenha uma limitação quanto a isso aí, até sofrendo algum tipo de parada, dependendo da ferramenta que você está utilizando para virtualização desse ambiente. A cada dia que passa, esse problema está sendo quebrado na parte de virtualização, tá? Então quase que não existe na maioria das ferramentas e isso acaba ficando um pouco mais transparente para o cliente, mas pode haver ainda essa limitação aí de liberação de recursos, ok? Então com isso, eu mostrando o desenho, só um desenho exemplificando aqui, eu tenho os meus bancos de dados, minhas aplicações, isso em cima de um hardware único, de uma parte física, né, de um servidor único, e separando para os meus clientes acessarem. Então tenho a possibilidade de ter os servidores virtuais para cada tipo de cliente meu, para cada tenant meu, ok? Seguindo, já temos uma versão mais nova aí de classificação de modelo de multi-tenant, que é o multi-tenancy via container. Então, isso é uma tecnologia nova. Para quem viu aí as aulas anteriores e viu virtualização, é uma camada que você consegue colocar acima da virtualização. Você não tem necessidade de ter um sistema operacional, seja ele Linux, Windows ou outro sistema, para cada aplicação sua, mas você tem uma única infraestrutura de máquina virtual ou máquina física com um único sistema operacional e várias aplicações funcionando, né? Então consigo otimizar isso de uma forma melhor. Então o multi-inquilino via container, ele tem o mesmo container para várias instâncias de aplicação. Então num único container eu consigo ter várias instâncias de aplicações rodando, né? A instância de banco de dados é separado, mas a plataforma é a mesma. Então você tem a mesma plataforma para o cliente final, porém com bancos de dados separados, instâncias de banco de dados que a gente chama. Você tem um servidor único de banco de dados e lá dentro você tem várias bases de dados para cada cliente, tá? E a plataforma de software que o cliente acessa continua sendo a mesma para qualquer cliente, tá? Então tem um ganho na elasticidade e na customização da minha aplicação, tá? Então tem uma maior velocidade e uma possibilidade maior de customização para um ambiente de nuvem. É bem mais rápido, né? E com maior elasticidade, posso crescer ele mais. E o container de aplicação é desenhado com funcionalidade de gerenciamento do isolamento de inquilinos. Então, dentro da própria aplicação que eu estou provendo para o meu cliente, para os meus clientes, eu já incluo aquela funcionalidade de gerenciamento isolado de cada tenant. Então, tem vários clientes, igual está no desenho aqui, né? Mostrando. Eu tenho vários clientes acessando a mesma aplicação nesse container e dentro dele eu já tenho uma funcionalidade que faz o gerenciamento para isolar para cada cliente o acesso à aplicação sem que esse cara aqui tenha acesso na aplicação desse, né? E o banco de dados, as instâncias de banco de dados são separadas em um único servidor. Então aqui desenhando eu tenho um servidor único aqui, tá? Com várias instâncias de banco de dados para minha aplicação para armazenar os dados de cada cliente. Ok? Então tem um container único aqui com conexão em várias instâncias para armazenar os dados de cada cliente. Tá ok? Então isso aí seria o multi-inquilino via container. E o outro que tem é o multi-inquilino ou multi-tenant via pilha de serviços, né, do software compartilhado. Então eu tenho um container de aplicação único e uma única instância de banco de dados para os inquilinos. Aí muda um pouco o desenho, né? Eu tenho a minha aplicação ainda em container, que vários inquilinos, vários tenants podem acessar, porém a instância de banco de dados também passou a ser única, tá? Então o stack e a pilha de software compartilhada, ela é compartilhada por completo, não é só a parte de aplicação. E com isso eu tenho, igual no desenho aqui mostrando, o meu usuário ele ainda acessa a minha aplicação, só que o armazenamento de dados fica em um lugar único, tá? Então isso é separado pelas tabelas, aí já entra na parte técnica aí de banco de dados. Então tem o meu servidor aqui, porém com uma única instância. Então essa aqui é a mudança de multi-inquilino via container e via stack de software compartilhado por completo, tá? Então antes eu tinha um provisionamento demorado
Então, era normal isso acontecer porque você tinha que fazer, se você precisa de maior poder de processamento, maior poder de disco, né, de armazenamento, você tinha que fazer a cotação e tudo mais, e demora, você tinha um provisionamento mais demorado, então o tempo era maior na aquisição de recursos, né, você não tinha necessidade de otimização de hardware tão rapidamente, né? Era normal você ter esse gap, esse tempo aí de provisionamento, de aquisição de recursos, não tinha necessidade. E você não tinha necessidade diária de recurso. A gente sabe que com a nuvem você ganhou a agilidade no seu ambiente. Se o seu cliente precisa que você faça um teste em algo e crie alguma aplicação, isso diariamente você pode ter isso várias vezes, você provisionando um ambiente, uma infraestrutura rapidamente para poder ter esses recursos e criar suas aplicações. Então hoje eu tenho um provisionamento rápido e diário, né? Então tem uma velocidade maior e a possibilidade de criar isso rapidamente. Eu tenho os recursos adquiridos de forma rápida, eu deixo de comprar hardware para acessar o meu provedor de nuvem e lá dentro eu já fazer todo o provisionamento e pagar somente pelo que eu utilizar, né? Então a otimização do hardware acaba sendo maior. Então eu só uso aquilo mesmo que eu vou precisar, né? A elasticidade, se eu precisar de crescer, igual a gente já falou de scale out, scale in, eu cresço rapidamente, né? Eu tenho essa possibilidade. E o provedor passa a cuidar do seu hardware. Você tem maior tempo de repensar as aplicações e voltar ao negócio aí da empresa. Então você tem esse ganho no ambiente hoje. Então, as arquiteturas inteligentes para nuvem elásticas que a gente costuma falar. Então, nós temos arquiteturas inteligentes hoje de aplicações para nuvens elásticas. Eu tenho um ambiente de crescer rapidamente aí e criar uma arquitetura inteligente quanto a isso. Então, para ter essa arquitetura inteligente para nuvens elásticas, quem trabalha com desenvolvimento tem que se fazer algumas perguntas para poder criar esses ambientes para a nuvem. E aqui eu coloquei algumas delas. Então, quais componentes ou camadas na minha arquitetura de aplicativo podem se tornar elásticas? Eu preciso de saber quais são esses componentes em camadas que podem se tornar elásticas para eu prover uma arquitetura nesse formato, né? O que é necessário para tornar esse componente elástico? Quais são as tecnologias que eu preciso para tornar esse componente da minha aplicação elástica, mudar de forma elástica no momento que eu preciso. Qual que vai ser o impacto da implementação da elasticidade na arquitetura geral do sistema? Será que a minha aplicação hoje eu consigo fazer com que ela seja elástica dessa forma rápida, ágil que eu preciso hoje? Então você tem que pensar e entender isso. E será que a infraestrutura está preparada para otimizar a elasticidade do aplicativo? Será que o meu ambiente de infraestrutura que eu tenho hoje está preparado para essa otimização na parte de elasticidade do meu aplicativo? Então a gente tem que pensar aí no provisionamento on demand, né, que é o provisionamento sob demanda. Minha empresa precisa de uma aplicação, eu preciso de provisionar isso para que no futuro ele precisa crescer de uma forma rápida, tem a elasticidade. Então tem que pensar com foco no provisionamento sob demanda. Tá? E com isso, os data centers aí vêm mudando, né, com o tempo. Então a infraestrutura passou a ser orientada a serviço, ele tem que suportar a arquitetura orientada a serviço do aplicativo, que a gente chama de SOA, tá? Então não adianta ter uma infraestrutura aí que não seja orientada ao serviço que você tem, a aplicação que você tem. Antes a gente não tinha muito esse foco, hoje tem que ter. Então a gente chama de Service Oriented Architecture, que é o SOA. Então foca isso também. Criado no limite da necessidade anteriormente. Então eu tinha uma necessidade X nesse momento, eu criava o meu data center com essa necessidade, de acordo com essa necessidade. Então eu fugia da dificuldade no planejamento de capacidade, né, que é o que chamamos de capacity planning. Então eu planejava a capacidade do meu data center de acordo com o que eu precisava naquele momento. Então eu perdia a minha eficiência e o custo elevado para a operação, né? Então era bem diferente. Hoje o data center ele é provisionado acima do que eu preciso, né? Principalmente os provedores de nuvem, principalmente quem quer ter nuvem,
né, no sua estrutura. Então o data center é provisionado acima do que eu tenho hoje. Né? Eu tenho uma maior modularidade aí, né, que ela atua como apoio nessa infraestrutura de SOA. Então hoje o data center não é provisionado somente com a capacidade que eu tenho, com a necessidade que eu tenho hoje, mas acima dele. Então eu coloquei aqui uma estrutura de arquitetura do data center convencional, tá? A gente divide essa arquitetura em camadas, igual eu estou falando ali sempre de camadas, né? Então o que seriam essas camadas? Eu tenho os meus servidores web, meus servidores que vão prover aquele acesso para o cliente final. Quando você acessa seu site lá pela internet, o servidor de web, ele que vai mostrar a aplicação para você na web. Para esses servidores terem acesso ao para você para chegar na sua casa, na sua empresa pela internet, eu tenho um balanceador de carga e um DNS. Por quê? Quando você digita o www.sysmap.com.br, ele busca esse nome, né, na internet, identifica qual é a estrutura que está provendo isso. Eu tenho um balanceador de carga para quê? Se eu tivesse um único servidor aqui, hoje ele tem 1.000 acessos por dia, e ele passa de dia, depois de alguns dias, para 1 milhão de acessos. Se eu tenho um único servidor, às vezes ele não vai comportar isso. Então eu tenho uma estrutura maior com um balanceador de carga. Ele vai mandando as cargas aqui para cada servidor para manter meu ambiente funcional. Né? Então aqui entra aquela parte de escala, né? De scale in, scale out. Então se eu tenho um único servidor hoje do meu e-commerce que está tendo um acesso X de usuários, quando eu precisar dobrar isso, ele vai ligar esse segundo servidor, o balanceador de carga vai começar a atuar aqui balanceando a carga para não parar nenhum servidor. E assim por diante, tá? Para adentrar mais para o meu ambiente, eu tenho um segundo balanceador de carga que é para os servidores de aplicação. É onde fica o software mesmo que o desenvolvedor faz para comunicar com o servidor web e te prover esse acesso. É onde fica a sua aplicação. É a camada que vocês vão ver aqui que é de negócios, tá? A gente tem a primeira camada, que é a camada voltada ao usuário final. Tem que é a camada cliente. Essa camada aqui é a camada cliente. Eu tenho um balanceador que entra na minha camada de negócios, né? Que é os servidores da aplicação mesmo da empresa. Eu tenho o servidor de cache, onde ele vai fazer todo o armazenamento desses dados que eu vou precisando, na medida que é solicitado pelo meu usuário. E tenho um banco de dados e posso ter uma réplica do banco de dados aqui em standby, caso precisar de maior carga, maior poder de processamento desses dados, ele se mantém aqui. E mais abaixo eu tenho as minhas storages, que é onde fica todos os discos de armazenamento da toda a estrutura minha, e tenho a unidade de fita para backup, onde eu faço cópia. Hoje o data center convencional teria isso. Hoje a gente já tem também o backup em storages mesmo, em discos de armazenamento. Então eu tenho minha camada cliente, minha camada de negócios e a minha camada de dados, tá? Então toda a estrutura ela tem uma intercomunicação em camadas dividido em 3 camadas aí para construção dessa aplicação. Então é a camada do usuário que eu falei, que é a camada de apresentação, que é a interface com o usuário, né? Eu tenho uma segunda camada, que é onde fica a aplicação que eu mostrei, que é a camada de negócios, onde fica a lógica do negócio, né? Como é que vai funcionar a minha aplicação? O que ele tem que prover para o cliente? O que eu tenho que receber, né, do cliente? E tem a camada de dados, que é acesso aos dados. Então isso tudo é interligado. Então eu tenho a minha camada de dados, a minha camada de apresentação. Então o cara acessou um site, fez uma chamada na minha aplicação, a camada de apresentação vai mandar para o meu software, para minha aplicação, via camada de negócios e vai acessar os dados aqui na minha camada de dados. E assim volta até chegar o retorno para o cliente. Tá ok? Então a minha equipe de infraestrutura, que a gente chama de operacional Ops, de desenvolvimento, que é o Development, e a qualidade, né, que é o QA, ela passa a atuar de uma forma mais integrada. Né? Então eu tenho uma maior integração entre as áreas. Né? Não adianta hoje
A infraestrutura faz o dela, o desenvolvimento faz o dele, a qualidade fica vendo isso de longe e cada um vai atuando porque isso não funciona mais. Você tem que ter uma maior integração dessas áreas, tá? E o CIO e o CTO, né, que são a parte de presidência, de gestão ali, ele tem maior tempo para planejar o papel da TI e cuidar do alinhamento com o negócio, com o advento aí da nuvem. Então, eu tenho a maior integração das equipes e um maior tempo da parte gerencial de planejar esse papel da TI, cuidar do alinhamento com o negócio, para manter o meu ambiente. Então, hoje eu tenho o CIO e o CTO, tenho essa integração de Dev, de Ops e QA. Eu coloquei Dev e Ops aqui, que é o que nós vamos falar daqui a pouco, que é o DevOps, que é falado hoje. Tenho a minha nuvem com atuação de forma integrada. Então, quanto mais integrado, mais junto tiver tanto a parte operacional junto com a parte gerencial trabalhando em conjunto, a gente tem uma maior sinergia aí no nosso ambiente e nas nossas aplicações. Aplicações mais bem desenvolvidas, com a infraestrutura mais bem trabalhada, atuando da melhor forma para trazer negócio para a empresa. Tá ok? Então, nessa integração na parte técnica de desenvolvimento e operações, que a gente chama de DevOps, a gente tem um ciclo aí que normalmente é trabalhado e é falado hoje. Hoje se fala muito do DevOps, né? O DevOps é uma metodologia nova que fala que hoje você tem que ter uma maior integração do cara operacional com o cara de desenvolvimento e o cara de desenvolvimento com o operacional. Ou seja, não adianta o cara de desenvolvimento saber somente desenvolver e não entender nada de infraestrutura, como não adianta o cara que é operacional se manter naquela infraestrutura ali e não entender nada de desenvolvimento, não entender nada de linha de código. Então hoje você tem que ter uma maior sinergia para que os dois trabalhem de uma forma melhor e traga aplicações que vão prover para o mercado aí essas aplicações de uma forma mais bem trabalhada, de forma mais rápida e elástica para o cliente final. Tá? Então eu só coloquei aqui alguns exemplos de aplicações para cada parte. Então a parte de planejamento, nós temos diversas aplicações aí, construção do software, né, a integração contínua, parte de deploy, né, a parte de operação do ambiente, monitoramento, a gente tem toda essa parte aí que tem que gerenciar, tem que monitorar, e o feedback contínuo. Né? Se vocês verem aqui, na parte de build, de construção, a gente tem, hoje na empresa já tem um serviço chamado Quarks, uma aplicação, que a gente chama ele de low code, né? Que o cara não precisa desenvolver puramente linha de código, mas por blocos ele consegue criar a sua aplicação. Essa já é uma funcionalidade, um serviço que a Sysmap já provê para o cliente, já vende isso para o cliente. E hoje também para o monitoramento, operação, temos o Volk. Né? O Volk é a ferramenta que já é utilizada internamente para quem está tendo contato com o pessoal de desenvolvimento e infraestrutura já há um tempo. Você tem possibilidade do seu servidor ser desligado e ligado no horário que você precisar automaticamente, ou seja, aquela questão de custo da sua máquina virtual na nuvem, você paga só pelo que você usa, você diminui um pouco esse custo utilizando, como exemplo, eu preciso do meu ambiente funcional de 8 às 18. Depois disso, eu não preciso de 18 horas até as 8 da manhã, eu não preciso desse ambiente funcional. Então o Volk ele já te provê isso. Então é uma ferramenta que a gente também vai repassar para o cliente final nosso, e o cliente vai poder comprar, né, adquirir essa ferramenta aí para poder utilizar com a nuvem. Então ela é multiplataforma, você vai ter conexão tanto com Azure, Vivo, Google Cloud, Amazon e aí por diante. A gente vai ter essa possibilidade. E aqui na parte de deploy, aonde você vai criar o seu ambiente, né, que a gente está falando o tempo todo, estão os provedores, né? Então tem o Google Cloud, o Azure, a Amazon, a Vivo Cloud, que são os principais. Aí vem outros aqui, outras ferramentas para deploy dentro desses ambientes, para criação dentro desses ambientes. Então aqui tá uma gama muito grande de ferramentas. A gente precisa saber todas as ferramentas? Não.
mas a gente tem que ter um conhecimento em alguma para poder prover isso para nossa empresa e suportar isso para nossa empresa. Quem é da parte técnica tem que conhecer isso. Quem não é da parte técnica, mais da parte de negócios, pré-vendas, tem que entender o que a empresa hoje consegue prover para o mercado. Então tem que saber o que está acontecendo aí dentro da empresa e entender, que é o caso nosso hoje do Quarks, do Volk, das nuvens que a gente tem hoje conhecimento para prover para o cliente, seja ela Vivo, Azure, Google Cloud ou Amazon, né, que são as principais aí hoje. Então a gente tem que ter um conhecimento e entender o que a nossa empresa está provendo aí para o mercado, tá? Então quais são os impactos para cada função de acordo com o modelo de nuvem que a gente tem? Aqueles modelos que a gente conheceu anteriormente, né? SaaS, PaaS e IaaS. Em SaaS, desenvolvimento e qualidade serão absorvidos aí que se fala no mercado pelos prestadores de serviço com foco em desenvolvimento para a nuvem na maioria dos casos. É o nosso caso na Sysmap, né? A gente tem a gente tem uma fábrica de software, um dos nossos focos, e com a nuvem, cada vez mais a gente tem esses prestadores de serviço sendo absorvidos aí, esses funcionários sendo absorvidos pelo prestador de serviço, que no nosso caso aqui é a Sysmap, né? No ambiente de plataforma com serviços entra muito o DevOps. Então, os profissionais que estão nessa fronteira entre desenvolvimento e infraestrutura vai ter um grande impacto também, né? Então, você vai ter utilização de portais com essas inúmeras ferramentas que vão facilitar o trabalho de pôr um aplicativo no ar. Então, eu vou ter a possibilidade de ter um leque grande de ferramentas, né, para me utilizar no mercado. Então tem que ter um conhecimento aí, tentar ter um conhecimento dos principais players de aplicativos aí, para poder prover isso para o ambiente da minha empresa e dos meus clientes, tá? E na infraestrutura, lembrando, PaaS, entra o cara de infraestrutura e o cara de desenvolvimento. DevOps ali foi o que eu falei atrás, são os dois. Então, não dá mais para ficar o cara de desenvolvimento somente com desenvolvimento e o cara de operação somente com operação. A gente tem que passar a ter essa sinergia e conhecer um pouco mais. Então vai sofrer os impactos aí de trabalhar, né, na forma de trabalhar, e serão quase que obrigados a interagir muito mais com o time de desenvolvimento e de garantia de qualidade em todo o processo de desenvolvimento e operação de software. Pessoal, isso aqui não é reinventando a roda que a gente está falando aqui, que isso já deveria acontecer há muito tempo, né? Só deram um nome para isso agora, chamado de DevOps. Mas isso, na maioria das empresas, já acontece. A gente tem que parar só com aquele paradigma. Mas em empresas que eu já passei, que aconteciam, do cara achar que o problema dele é só desenvolver, o problema do outro é só infra, o do outro é só banco de dados, o outro é de redes, e cada um faz o seu. Não pode ser assim. É sentar e trabalhar em conjunto. Então isso já existe no mercado, já existia há muito tempo, só deram um nome para os bois agora. E quer que isso aconteça de uma forma melhor. Então, o cara que não pensa dessa forma, o cara tem que repensar a vida dele na tecnologia. Você vai se manter na zona de conforto achando que é só você e que o mundo gira em torno de você, ou você vai se reinventar e trabalhar em conjunto com as outras equipes. Então a gente tem que pensar aí. Eu peguei a analogia aí das pílulas lá da Matrix, né? Então você tem que repensar isso. Não é achar que o problema é só do outro e que você não vai ajudar o outro e o problema é dele. Ah, eu fiz o meu, aqui não tem problema, o problema é dele. Não é assim que tem que se trabalhar, a gente tem que trabalhar sempre em conjunto.